Oi, pessoal. Nessa aula, vamos estudar os princípios contábeis, focando o princípio da entidade e o princípio da competência e verificaremos qual a importância desses temas para a contabilidade. Para começar, vamos a uma perguntinha básica. O que houve com a economia mundial em 1929? Quem se lembra? Em 1929, houve a quebra da Bolsa de Nova York. E o que gerou esse fato? O mundo vinha num período pós-Primeira Guerra Mundial. Então havia muita recessão, pois as empresas tinham muitos produtos a ofertar e pouca gente para comprar. Havia pouca demanda. Então nós tínhamos um desequilíbrio entre oferta e demanda. As empresas estavam no impasse. Elas tinham que crescer, elas precisavam de investimento. E lá nos Estados Unidos, desde aquela época, desde a década de 20, Bolsa de Valores já era um grande investimento. As pessoas físicas já investiam em Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores nos Estados Unidos está para o Brasil como se fosse a nossa caderneta de poupança. Aqui, quem tem um dinheirinho sobrando, abre uma caderneta de poupança. De pouco tempo para cá, uns 10 anos no máximo, é que nós começamos a investir em fundo, em CDB e até mesmo na Bolsa. Mas o forte do Brasil é a caderneta de poupança, assim como nos Estados Unidos, então, é a Bolsa de Valores. As empresas precisando crescer, precisando atrair investidores, elas começaram a maquiar as suas demonstrações contábeis para atrair os investidores. Começaram a apresentar uma demonstração de resultado melhor, um balanço melhor, para atrair investidores, para vender as suas ações e assim poder então captar dinheiro. Quando os investidores perceberam que o balanço da empresa, que a demonstração de resultado da empresa estava maquiado, que aquelas demonstrações não eram tão bonitas como parecia, houve uma corrida à bolsa, todos querendo vender as suas ações. Evidentemente que o escândalo já estava anunciado, então ninguém queria comprar. Então muitas ações viraram um pó, passaram a não valer nada. Então com isso a bolsa não aguentou e estourou. Bom, há livros de economia que contam essa história com bastante detalhes, livros de 500, 600 páginas, que quem gostar do tema vale a pena dar uma aprofundada. Mas aqui fica esse comentário, essa historinha, para a gente introduzir o tema de princípios contábeis. Para a economia mundial, o problema da quebra da Bolsa de Nova York foi uma tragédia econômica, porque a Bolsa de Nova York comercializa não só valores, mas também mercadorias. Então, o Japão sofreu com a crise do aço, o Brasil sofreu com a crise do café, muito café brasileiro era comercializado lá na Bolsa, muitos senhores fazendeiros aqui no Brasil ficaram pobres da noite para o dia com a crise da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos, eles sofreram com a crise financeira mesmo, porque os principais investidores, compradores de ações, estavam nos Estados Unidos. E onde que os princípios contábeis, então, entram nessa história? A questão da maquiagem das demonstrações contábeis naquela época era possível porque a contabilidade não tinha um padrão bem definido. Não havia uma forma especificada que demonstrasse que a contabilidade tinha que ser feita daquela determinada maneira. Então, por exemplo, supondo que você fez uma venda a prazo no valor de 100 mil com um custo de 70 mil. Então, você teve um lucro de 30. Mas a sua venda foi a prazo. Então, eu poderia falar assim, essa venda foi a prazo, eu não vou contabilizar essa receita agora não. Eu só vou contabilizar quando eu receber. Eu não sei se o cliente vai me pagar. Então, nesse caso, eu ia ter o quê? Receita 0, custo 70, prejuízo de 70. Você poderia falar assim, não, eu vou contabilizar o 100 da receita sim. Afinal de contas, eu vendi a prazo, mas eu fiz uma análise criteriosa desse cliente. Esse cliente já comprou de mim outras vezes. Eu sei que ele vai me pagar. Então, você teve a receita de 100 menos o custo de 70, você teve um lucro de 30. Então, lá em 29, as duas maneiras estavam certas. As duas maneiras, não que estivessem certas, mas eram aceitáveis, vamos dizer assim. Então, as empresas faziam a contabilidade da forma que melhor lhes conviesse. O governo americano, para acabar com isso, então, ele falou assim, olha, temos que padronizar a contabilidade. Não podemos deixar margem à dupla interpretação. Então, se para a economia mundial o problema de 29 foi uma tragédia, para a contabilidade foi uma das melhores coisas que aconteceu na sua história. Porque, com essa postura do governo americano,
ele convocou uma equipe de contadores na época, uma equipe de especialistas e falou assim, olha, eu não quero nem saber se o certo é contabilizar a venda a prazo no momento da venda ou no momento do recebimento. Vocês analisem qual é a melhor maneira e a conclusão que vocês chegarem, escrevam. E o que vocês escreverem vai virar norma, vai virar lei. Daí, então, nasceram os princípios fundamentais de contabilidade, que são, assim, a lei máxima da contabilidade, esses princípios. É a Constituição Federal da Contabilidade. A contabilidade mundial toda, em todos os países, sem exceção, tem que seguir os princípios fundamentais de contabilidade. Esses princípios, eles variam um pouquinho de um país para o outro, na sua forma, mas a essência acaba sendo a mesma. Nós temos 7 princípios de contabilidade. Vamos ver quais são. Nós temos o princípio da entidade, o princípio da continuidade, o princípio da oportunidade, do registro pelo valor original, da atualização monetária, da competência e da prudência. Para vocês que são administradores, que são gestores, não precisam saber os 7. Basta saber 2, que é o princípio da entidade e o princípio da competência. Os outros 5 são muito operacionais. Quem tem que saber é o contador da empresa, é quem faz a contabilidade. Para os gestores, se souberem esses 2, já é o suficiente. Vamos ver o princípio da entidade, como que ele funciona. Entidade aqui, vamos entender como entidade jurídica. Então, esse princípio da entidade, ele vem nos dizer o seguinte, que nós não podemos misturar o patrimônio de 2 empresas ou o patrimônio da empresa com o patrimônio do sócio. Por exemplo, nas organizações Globo, nós temos a TV Globo e a Rádio Globo. A contabilidade da TV é dela e, consequentemente, a contabilidade da rádio é dela. Não se pode misturar a contabilidade de uma empresa com a contabilidade de outra, mesmo que elas sejam do mesmo dono, mesmo que elas sejam do mesmo grupo econômico que nós dizemos. Cada uma tem que ter a sua contabilidade extremamente separada. Da mesma forma que nós não podemos misturar valores do dono com valores da empresa. Em empresa pequena, isso é uma tragédia. O dono paga dívidas da empresa com dinheiro dele. Por outro lado, a empresa também paga dívidas do dono com dinheiro dela. Isso vira uma confusão tremenda. E o princípio da entidade vem eliminar esse tipo de ação. Então, por exemplo, supondo que a empresa tenha um caixa de 100 e um capital de 100. Aí o dono chega no final do mês com 10 mil de despesas pessoais. Ele pega escola dos filhos, combustível do carro, condomínio de prédio, água, luz, telefone. Chega lá com 10 mil de despesas pessoais dele, vira para o tesoureiro e fala assim, pague essas minhas despesas, manda pagar tudo isso. O tesoureiro pode pagar? Poder não pode, mas ele deve pagar ou não, né? Existe o princípio fundamental da contabilidade, que é o princípio da entidade, que fala que não. Mas existe o princípio fundamental da sobrevivência, né? Que fala que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se eu fosse o tesoureiro e se eu precisasse do meu emprego, eu pagaria. Então, o problema não é pagar. O problema é verificar como contabilizar isso. E como que a empresa deve contabilizar esses 10 mil? Lançar como despesa, ela não pode. Porque isso não é uma despesa da empresa, é uma despesa do dono da empresa. Então, a empresa tem que lançar isso como contas a receber do sócio, contas a receber do acionista, que é uma conta de ativo. Então, ela vai tirar 10 mil, seu caixa vai cair para 90, e lá no ativo, ela lança 10 de contas a receber ao dono. Quais são as hipóteses que o dono vai pagar esses 10 mil para a empresa? Umas 3 ou 4 hipóteses. A primeira e a menos provável. Ele chegar uma semana depois e falar, empresa, toma aqueles 10 mil que você me emprestou. Esquece que isso não vai acontecer. A segunda, se o dono for um executivo da empresa, por exemplo, o Silvio Santos, ele é um dos donos do SBT e ele é funcionário do SBT. Então, ele recebe salário, ele recebe retiradas pro labore, como executivo. Então, se ele ganha 30, no final do mês fala, olha, você ganha 30, mas eu já paguei 10 de despesas, toma aqui os outros 20. Então, vamos descontar do salário dele. Agora, e se o dono não for executivo da empresa? For apenas um dono investidor? Então, nós vamos descontar dele quando houver a distribuição de dividendos. Lembra de dividendos?
que é a parte do lucro que é distribuída para os acionistas, para os sócios. Então, chegou lá no fim do ano, a empresa teve lucro, vamos distribuir aquele lucro para os acionistas e vamos descontar esses 10 mil que já foram pagos. Mas o fato é que nós, então, não podemos misturar as dívidas da empresa com as do dono, as dívidas da empresa A com a empresa B. Tudo isso tem que ser muito bem separado na contabilidade das empresas. Então, é assim que funciona o princípio da entidade. Embora o dono seja o proprietário, ele não pode fazer o que ele quer na contabilidade da empresa. Ele tem que respeitar esse princípio. As contas dele são deles e da empresa, evidentemente, são delas. E vice-versa. Princípio da competência. Esse princípio é fundamental para o entendimento da contabilidade. Quem não entender esse princípio é porque não entende de contabilidade. Esse é o mais importante de todos. Vamos ouvir o seu conceito. As receitas, os custos e as despesas serão sempre reconhecidos segundo o fato gerador e não segundo o fluxo de recursos financeiros, ou seja, não importa se houve entrada ou saída de recursos, o fato que aconteceu deve ser contabilizado. Como ouvimos no conceito, o princípio da competência, em resumo, ele diz o seguinte: não importa o fato financeiro, o que importa é o fato gerador. Ou seja, se eu efetuei uma venda a prazo hoje, eu posso dar 50 anos de prazo para o cliente me pagar. Não interessa. Essa venda compete a esse mês. Então, as vendas, os custos e as despesas, independente se foram pagos ou não, se foram recebidos ou não, eles devem ser contabilizados de acordo com a sua ocorrência e não de acordo com o fluxo financeiro. Não importa o fluxo financeiro. O que importa é se o fato aconteceu, ele deve ser contabilizado. Vamos ver um exemplo a respeito disso. Imagina que nós abrimos uma empresa no dia 1º de um mês, de um determinado mês, e só para exemplificar, nós abrimos com capital de 0. Então, o balanço inicial da empresa, como pode ser visto aí na figura, é caixa 0, capital 0. E supondo que nós contratamos funcionários, temos uma folha de pagamento de 12 mil, e vamos sempre pagar o salário no mês seguinte. A lei nos permite pagar salário até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, nós vamos eleger o dia 5 para pagamento do salário. Bom, o que houve durante o primeiro mês? Durante o primeiro mês, a empresa comprou mercadorias a prazo por 30 mil. Então, se ela comprou mercadorias a prazo, relembrando, entra 30 mil no estoque, lá no ativo, e 30 mil lá em fornecedores no passivo. Então, vejam, não houve movimentação financeira. Mas nós já temos essa mercadoria, ela já é nossa, assim como temos também uma dívida. Então, entramos com os 30 mil no ativo e no passivo. Dentro do próprio mês ainda, nós revendemos essas mercadorias também a prazo por 80 mil. Então, lá na nossa DRE aparece uma receita de 80 e lá no ativo um contas a receber de clientes de 80. O estoque que estava no ativo, como nós vendemos, nós zeramos ele no ativo e o transferimos lá para custo das mercadorias vendidas. Então, nós tivemos 50 mil de lucro com a venda desse estoque. E quanto que está o nosso caixa? Continua 0. Por quê? Nós compramos a mercadoria a prazo e revendemos também a prazo. Então, nós tivemos 50 mil de lucro, mais dinheiro que é bom, nada. Então, é isso que diz o princípio da competência. Não importa o fato financeiro. O que importa é que a compra e a venda existiram, portanto, deve ser contabilizada. Se eu contabilizasse pelo que nós chamamos de regime de caixa, ao invés de competência, o que eu teria contabilizado nesse mês? Nada, porque não entrou dinheiro e não saiu dinheiro, né? E aí chegaria um amigo meu para mim, por exemplo, e perguntaria assim: como foi o seu resultado do primeiro mês? Eu diria para ele: o meu resultado não foi nada. Ele ia falar: mas como não foi? Eu vi você comprar, eu vi você vender, eu mesmo comprei mercadorias na sua mão. Então, o que eu tenho que dizer para esse meu amigo? Olha, o meu primeiro mês foi bom, ou foi ótimo, foi razoável. Eu tive um lucro de 50 mil, né? De acordo com o princípio da competência, foi isso que aconteceu. Como amigo é sempre amigo, né? Então, ele vai chegar para mim e falar: bom, já que você teve um lucro de 50, você podia me emprestar 10. Eu vou dizer para ele: não, emprestar eu não posso, porque esse lucro ainda não se realizou financeiramente. Esse lucro ainda não se converteu em dinheiro. Um aluno uma vez me perguntou assim: professor, se esse lucro ainda não se converteu em dinheiro, então esse lucro não existiu, então esse lucro é fictício. Eu respondi para ele fazendo outra pergunta:
Falei, imagine que você entrou numa concessionária, comprou um carro 100% financiado. Então você não pagou nada e a concessionária não recebeu nada. Aí você sai da concessionária dirigindo. Você está dirigindo um carro ou uma ficção? Evidentemente que é um carro. Então não é porque não houve o fato financeiro que o fato não existiu. Ele existiu, portanto tem que ser contabilizado. E aquele salário que eu disse dos funcionários que nós contratamos de 12 mil, mas que vamos pagar só lá no dia 5. Nós estamos aqui no dia 30 do mês, fechando a contabilidade. E o salário vamos pagar só no dia 5 do mês seguinte. Esse salário que nós vamos pagar no dia 5 do mês seguinte, o fato gerador dele aconteceu esse mês. Os funcionários trabalharam nesse mês. Então, esse 12 mil de despesa com salário ocorre esse mês. Então, o que vai acontecer? Lá na nossa demonstração de resultado, entra 12 mil de despesa com salário e lá no passivo, como nós ainda não pagamos o salário, entrará 12 mil de salários a pagar. Então, o nosso lucro, que era 50 mil, caiu para 38. E o caixa? O caixa continua zero, porque nós ainda não recebemos os 80 mil da venda, mas também não pagamos a mercadoria e também não pagamos o salário. Então, não houve efeito financeiro até esse momento. E o 13º salário, que é uma gratificação natalina que as empresas pagam até o dia 20 de dezembro. Será que ele é uma despesa apenas de dezembro? Se nós sairmos dos nossos empregos no meio do ano, nós teremos direito a receber 13º? Teremos, proporcional aos meses que nós trabalhamos no ano. Então, o 13º não é uma despesa só de dezembro. Ele é pago em dezembro, mas ele acontece todos os meses do ano. Então, todos os meses, as empresas têm que fazer o que nós chamamos de apropriação do 13º. Ou seja, ela tem que registrar a despesa com 13º e, consequentemente, já reconhecer que ela deve esse 13º para os funcionários. 1/12 de 12 mil, que é o salário, dá 1.000. Então, nós temos que ir lá na demonstração de resultado, lançar despesa com 13º 1.000 e lá no passivo, nós teremos uma conta também chamada ou 13º a pagar, ou, o que é mais comum, provisão para 13º salário. E vamos lançar 1.000 lá no passivo. Todos os meses do ano nós faremos dessa maneira. De forma que, se a empresa tem uma folha de pagamento de 12 mil, ao longo dos 12 meses do ano, 1.000 todo mês, quando chegar em dezembro, ela terá 12 mil de 13º a pagar lá no passivo. Então, o 13º, embora o desembolso ocorra em dezembro, a empresa tem que lançar a despesa todos os meses do ano. Então, um resuminho desse exemplo. Nós tivemos uma venda de 80, um custo de 30, um salário de 12 e um 13º de 1.000. Lucro de 37. E o caixa? Não houve nenhuma alteração. Começou com 0 e terminou com 0. É exatamente isso que diz o princípio da competência. Não importa o fato financeiro, o que importa é o fato gerador. Provisões. São valores que a empresa sabe que já existiu, já incorreu, mas ela ainda não tem o valor exato. As principais provisões são para 13º e para férias. Para 13º, nós já explicamos no exemplo anterior. As férias acontecem da mesma maneira que o 13º. O funcionário trabalha 11 meses no ano e tem direito a folgar um mês para férias. Então, a empresa, mês a mês, tem que ir lançando também 1/12 de provisão para férias, mais aquele 1/3 de gratificação de férias. Todo mês a empresa vai lançar essa despesa e vai lançar lá no passivo férias a pagar. Mas todas as despesas, todas as receitas que a empresa tiver, mas ainda não sabe o valor exato porque não chegou o documento, ela deve contabilizar. Por exemplo, supondo que a energia elétrica da empresa, ou melhor, a conta de energia elétrica da empresa, vence todo dia 10 e o correio entrega todo dia 28. Então, o que a empresa vai fazer? Vai lançar despesa com energia elétrica lá na DRE e vai lançar contas a pagar lá no passivo, porque ela tem um prazo de 10, 12 dias para efetuar o pagamento. Supondo que você está lá no dia 30 do mês, precisando fechar a sua contabilidade e a conta de energia elétrica não chegou ainda, o correio está atrasado. Se esse valor for relevante para a empresa, não é porque você ainda não recebeu a fatura da energia elétrica que você não vai contabilizar. Você deve contabilizar. Aí você fala assim, mas eu não sei o valor. Estima o valor. Pega o mesmo valor do mês passado, faz uma média dos últimos 3 meses, mas o importante é contabilizar. Depois, lá pelo dia 4, dia 5 do mês seguinte, quando chegar a conta, você faz o ajuste no próximo mês. Se você lançou 10 e veio 11, você lança mais um no mês seguinte.
Se você lançou 10 e veio 8, você estorna 2 no mês seguinte, mas tem que contabilizar. Em contabilidade e em finanças, tem um dito muito popular, mas que é muito certo. É melhor você estar aproximadamente certo do que exatamente errado. Ou seja, é melhor contabilizar um valor aproximado do que não contabilizar. Então, isso são as provisões. São os valores que você ainda não sabe exatamente quanto é, mas você sabe que já existiu. Então, tem que ser contabilizado no mês da sua existência, da sua ocorrência. Despesas antecipadas. São despesas que você paga agora, mas que vai te beneficiar por diversos meses futuros. Daí o termo antecipado, que já houve o pagamento, mas vai te beneficiar em diversos meses para frente. Vamos ver como que isso funciona. Supondo que você tenha no seu balanço pessoal um caixa de 10 mil e um capital de 10 mil. Aí você chega para o dono da lanchonete perto lá do seu trabalho, para não ter que carregar dinheiro todo dia, fala assim, olha, se o senhor me fizer um descontozinho, eu pago R$1.000 de lanche antecipado e depois vai descontando aí à medida que eu for consumindo. Então você vai tirar 1.000 do seu caixa cai para 9. Você não pode ir lá na demonstração de resultado e lançar, nesse momento, R$1.000 de despesas com lanche. Senão o pessoal vai pensar que você comeu a lanchonete inteira naquele dia. O fato de você ter pagado aquele 1.000 no momento, te dá direito de lanchar enquanto houver saldo naquele 1.000. E direito é uma conta do ativo. Então, lá no ativo, nós vamos lançar pagamento antecipado com lanche. Ou simplesmente despesas antecipadas, no valor de 1.000. Esse termo despesa no ativo confunde um pouco as pessoas. O melhor seria se pudéssemos lançar assim, pagamento antecipado de lanche. Mas não adianta eu explicar assim para vocês, porque a hora que vocês pegarem um balanço de uma empresa, a terminologia será despesas antecipadas. Mas o termo antecipado justifica estar no ativo, porque se foi antecipado eu tenho um direito, portanto é um ativo que eu tenho. Então você tirou 1.000 do caixa, o caixa caiu para 9 e lançou 1.000 de despesas antecipadas. Supondo que isso aconteceu no dia 2 de janeiro do ano. Então lá no iniciozinho do ano, no início do mês. Quando chegar no dia 31 de janeiro, você tem que fechar a sua contabilidade do mês. Aí você vai lá à lanchonete e pergunta, senhor, quanto eu consumi esse mês com o lanche? Aí ele vai te responder, bom, esse mês você consumiu 100. Então o 100 será a sua despesa com lanche de janeiro. Então você vai na sua DRE e contabiliza, despesa com lanche 100. E você ainda pode consumir quanto? 900. Então você vai lá no seu ativo, em despesa antecipada, que constava 1.000, e reduz para 900. Então reduziu a despesa antecipada do ativo e lançou 100 lá na demonstração de resultado. No dia 28 de fevereiro, ao fechar a contabilidade do mês de fevereiro, você volta na lanchonete e pergunta, quanto que eu consumi em fevereiro? Como fevereiro tem menos dias úteis, em função do carnaval, supondo que a resposta seja, olha, em fevereiro você consumiu 80. Então, 80 será a sua despesa com lanche de fevereiro. Você vai na sua DRE, lança despesa com lanche de 80. E quanto que você ainda pode consumir? Mais 820, porque você era 1.000, consumiu 100 em janeiro e agora consumiu 80 em fevereiro. Então, vai ficar 820 lá no seu balanço. Então, você reduziu 80 em despesa antecipada, e lançou para despesa com lanche lá na DRE. No mês de março, a mesma história. Lá no dia 31 de março, você chega na lanchonete e fala, e aí, qual foi minha despesa esse mês? Eles vão te responder, em março você consumiu 120. Então, o 120 foi a sua despesa com lanche de março, e você vai lá no seu ativo e diminui o 820 para 700. Então, ao longo de janeiro, fevereiro e março, você consumiu 300 com lanche. 120 mais 80 e mais 100 lá de janeiro. Então você consumiu 300. Essa foi a sua despesa real com lanche no primeiro trimestre. E lá no seu balanço, você ainda tem um saldo de 700, que era o 1.000 que você havia pago lá no dia 2 de janeiro, menos os 300 ao longo dos 3 meses. E assim sucessivamente. Assim você vai fazendo todo mês, até que zere aquele 1.000 que está lá no balanço. Até que aquele valor fique zerado, e a partir daí, se você quiser lanchar, ou você todo mês paga o seu lanche, todo dia, todo mês, ou você faz um novo adiantamento para o dono da lanchonete. Então, assim funcionam as despesas antecipadas. É um valor que você paga agora, mas que você vai ter direito a utilizar ao longo dos meses ou ao longo dos anos. Despesas antecipadas mais comuns das empresas.
aluguel, seguro, IPVA e IPTU. Às vezes, quando você vai alugar um imóvel, é muito comum que o proprietário exija 6 meses de pagamento de aluguel antecipado. Você não pode lançar 6 meses de aluguel no mês do pagamento, senão sua despesa com aluguel naquele mês vai ficar muito alta. Então, obedecendo o princípio da competência ainda, você tem que lançar lá no seu ativo despesa antecipada com aluguel e todo mês, já que você pagou 6 meses, todo mês transferir 1/6 do ativo para demonstração de resultado com o nome de despesa com aluguel. O seguro. Supondo que você faça um seguro de R$ 1.200 do seu carro. Você fez um seguro esse mês e você poderá usufruir, caso haja algum sinistro, durante 12 meses. Se seu carro for roubado ou se sofrer algum acidente, ao longo de um ano a seguradora vai te indenizar. Então, você pagou o seguro agora, mas você terá o benefício em até 360 dias. Então, você deve lançar no ativo despesa antecipada com seguro, R$ 1.200. Na medida que os meses forem se passando, você vai amortizando 1/12 de despesa antecipada para despesa efetiva lá na DRE. Então, ao final do primeiro mês, você vai diminuir 100 lá no ativo e lançar 100 em despesa com seguro na DRE. 100, porque 100 é 1/12 de 1.200, que é o nosso exemplo. A outra despesa muito comum é o IPVA, assim como o IPTU. São 2 impostos anuais. O IPVA, você paga lá no mês de fevereiro, no mês de março, você paga o IPVA e pode rodar com o seu carro ao longo do ano. Então, imagina uma transportadora grande, que tem uma grande frota de caminhões e ônibus, se ela pegasse todo o IPVA que ela pagou em fevereiro e lançasse como despesa de fevereiro. O resultado de fevereiro ia ficar muito ruim. Então, ela tem que lançar despesa antecipada com IPVA e todo mês ela vai diminuir 1/12 e lançar também para a DRE. De maneira que daqui a 12 meses o valor lá no ativo está zerado. E aquele valor foi todo transferido para a demonstração de resultado. Com o IPTU, acontece da mesma maneira. Há um prédio, por exemplo, o IPTU de um prédio é um valor muito alto, também se paga lá pelo mês de janeiro normalmente, ou fevereiro. Eu não posso lançar aquela despesa toda no mês do pagamento. Por quê? O fato de eu pagar o IPTU naquele mês me dá direito a usar o imóvel o ano inteiro. Então, isso tem que entrar como despesa antecipada com IPTU e ao longo do ano eu também vou amortizando 1/12. Então, essas são as despesas antecipadas mais corriqueiras nas empresas, embora haja outras, mas essas são as mais comuns.
Hoje, vamos aí para a aula 08 do curso de contabilidade gratuito. E o assunto é como debitar e creditar. É um assunto bem básico, mas se você não tiver essa base, você não consegue fazer mais nada na contabilidade. Todo mundo sabe aí que debitar e creditar é o alicerce ali, é o início, né, para poder... Daí você tá partindo para umas assim, contas mais complexas, demonstrações mais difíceis, mas se você não souber debitar e creditar, você não consegue fazer nada na contabilidade. Talvez essa seja a aula mais importante de todo o curso, então a gente vai ter que estar prestando bastante atenção aí, porque se você formar uma base bem forte, daí pra frente não tem erro, você vai estar se dando bem aí na carreira. Débito e crédito. Vamos ler a teoria do débito e crédito. As palavras débito e crédito na linguagem contábil têm significado muito diferente daqueles que tem na linguagem cotidiana. É errado associar o débito e o crédito da contabilidade com subtração e adição do financeiro. O correto é associá-los nos termos destino e origem, respectivamente, né? Debitar significa anotar na coluna de débito de uma conta para aumentar o seu valor se a conta representa um bem ou um direito, ou para diminuir seu valor se a conta representa uma obrigação. Creditar significa registrar uma importância na coluna de crédito de uma conta para aumentar o seu valor se a conta representa uma obrigação, ou para diminuir seu valor se a conta representa um bem ou direito. Então eu vou deixar para vocês um quadro aí para você estar estudando, para poder estar pegando os macetes do débito e crédito. É um pouco complicado a teoria, mas o que ele quer dizer aqui é que a gente, quando vai fazer o curso de ciências contábeis, quando a gente não é contador, a gente tem uma visão diferente, né, do débito e do crédito. A gente pensa logo no banco, por exemplo. Ah, eu estou com débito com o banco, então eu estou devendo para o banco. Ah, eu tenho crédito com o banco, então eu tenho dinheiro com o banco. Geralmente é essa visão que a gente traz aí do mundo de fora para o mundo contábil. E na contabilidade, ele, além de ter essa visão, né, cotidiana, aí, uma visão aí do dia a dia das pessoas, ele também tem uma visão um pouco mais aprofundada, mais técnica do que é débito e crédito. E é isso aí que confunde um pouco quem está começando aí a contabilidade, né? Como que debita, como que acredita tal conta. É uma coisa que complica bastante, porque você vem com opinião formada lá de fora, e depois você tem que pegar e mudar totalmente o jeito de você pensar na contabilidade. Então vamos ver como que funciona o débito e crédito na contabilidade. Há duas formas de lançamento de débito e crédito serem feitas. Tem uma que você faz com D e C, né? Por exemplo, você debita o estoque para aumentar o estoque e credita banco para diminuir os bancos. Então você vai usar esse D e C aqui, né? Onde o D representa débito e o C representa crédito. Ou então, você vai usar esse outro método aqui, né? Que você vai escrever, por exemplo, assim, estoque a banco. Quando é assim, estoque ele está sendo debitado, né? Ele não tem nada. E esse A aqui ele vai sempre representar crédito. Então esse A é como se fosse o C da primeira fórmula de lançamento, né? Então, é a mesma coisa, né? Se você escrever D e C, né? D estoque e C banco, é a mesma coisa você escrever estoque a banco. Ambos representam que você está debitando o estoque e creditando o banco. No primeiro caso aqui, né, D e C significa débito e crédito, respectivamente. Já no segundo caso, o A, o Azinho ali, né, sinaliza crédito, sem a necessidade de colocar a letra D, antes da conta de estoque. Tem-se por mais usada a primeira opção. Então a gente usa mais essa primeira opção. Mas pode ser que em concurso público, no exame de suficiência, ele pergunte para você da segunda maneira. Então você tem que estar atento aí nesse tipo de questão. Débito é a aplicação de recurso, enquanto crédito é a origem do recurso aplicado. Ou seja, quando o contador faz um lançamento a débito em uma conta, significa que o dinheiro, o bem ou o serviço destina-se àquela conta. Agora, quando ele faz o lançamento a crédito...